Olá pessoal, vamos retomar então esse último vídeo sobre a qualidade do ajuste dos mínimos quadrados, usando agora aquele exemplo em que eu falei que a gente vai fazer um modelo, a gente vai adotar um modelo diferente para os mesmos dados, e aí a gente vai comparar o r quadrado que a gente obteve com ajuste linear com esse novo modelo. Então, esse outro modelo que a gente vai adotar esse outro modelo, a gente vai fazer o modelo exponencial. Eu podia fazer o modelo logarítmico, mas se vocês olharem as notas de aula daquela aula que eu fiz online, que estão lá na aula 10 do Moodle, vocês vão ver que a gente teria que tirar um logaritmo do zero aqui. E aí isso seria um problema, tá? Porque no logaritmo de zero não está definido. Então, a gente está fazendo o quê? A gente vai fazer de conta que, por algum motivo, alguém achou que era uma boa fazer um modelo exponencial. Então, nesse modelo exponencial, a gente tem a nossa função de ajuste, o GB de x, ela é 1b maiúsculo multiplicado por e elevado a vezes x. Tá? Então, o que você faz? Eu estou vendo agora que está muito pequeno para a câmera, então eu vou reescrever aqui. Esse g de b de x é igual a b vezes e elevado a x. Tá? Você resolve isso tirando o logaritmo dos dois lados da equação. Então, você tira o logaritmo natural do lado esquerdo, que é o logaritmo de y, e o logaritmo do lado direito, que é o logaritmo de b e ax, e com a propriedade de logaritmo, isso aqui fica ln de b mais ax. Veja que eu denotei um b maiúsculo e o a é minúsculo. Por quê? Porque a gente então consegue reescrever essa equação aqui da seguinte forma. A equação normalmente que a gente tem que a gente faz o ajuste linear, é y igual a ax mais b. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai chamar esse termo aqui, a gente pode renomear ele para u, e esse termo aqui a gente vai chamar do nosso b pequeno, tá? Então, esse nosso b pequeno é justamente esse b aqui, tá? Então, a gente vai reescrever essa equação da seguinte forma. U é igual a ax mais b. E aí a gente calcula o a e o b da mesma forma que a gente calculou nas sessões anteriores. Ou seja, a gente vai ter que criar uma outra tabela, onde a gente vai ter o x, né? A gente vai escrever uma tabela, onde o cabeçalho vai ser o x, o y, mas veja, a gente não vai mais fazer, a gente não vai mais trabalhar com y, a gente vai trabalhar com u. Mas você tem o conjunto de dados x e y. Então a gente vai precisar do x, do y, depois a gente vai precisar de uma coluna para o u, que vai ser o quê? O ln do y, certo? E depois a gente vai ter, em vez de xy, a gente vai ter xu, depois x quadrado, tá? Então, não tem muita diferença. Você vai ter que fazer exatamente as mesmas coisas, só que você vai ter uma mudança de variáveis aqui. Quando a gente for reescrever essa equação no final, como é que vai ficar? Quando a gente lembra que o b, esse b aqui, o b é igual ao ln do b grande, na hora que a gente for reescrever a equação no final, isso eu deixo para vocês perceberem a dedução, a gente já tinha falado sobre isso na outra aula, a gente vai ter então, quando a gente retornar para as equações originais, a gente vai ter o quê? Y igual a e elevado a x mais b. Exatamente esse ax mais b que a gente vai calcular a partir dos dados do nosso problema. Tá legal? Então, para isso, a gente vem aqui agora na nossa página do Jupyter Notebook, tá? Que já está aqui carregado. Então, a gente tem aqui as equações. Então, a gente vai calcular o a desse jeito e o b desse jeito. Tá? A gente precisa, então, recarregar esses caras. Eu comecei uma nova sessão. Ele demora um tempinho aqui.
Inicializando, conectado. Beleza. Agora a gente carrega a função para o cálculo do parâmetro B. Pronto. E aí aqui a gente vai usar então a definição do que é o U. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar... Para a gente não ter que mudar todas as fórmulas, a gente faz o contrário. A gente chama de U essa array aqui. Tá? Por quê? Porque as nossas fórmulas lá estão todas em x e y. Para não ter que reescrever todas as fórmulas, eu só mudo a variável aqui no começo. Então, eu chamo esse cara de U. E depois, o que seria o nosso y? Será que vai dar certo isso? np, vamos lá, np.log de U. Shift Enter, beleza. Então, o gráfico original era esse aqui, né? Y por U, X por U, tá? Vamos fazer o seguinte, espera aí. Vamos voltar, vamos fazer a coisa do jeito certo. Aqui a gente vai chamar de Y. Depois a gente vai consertando na medida que a gente vai passando os caminhos lá. Então, o U vai ser, vamos usar exatamente a mesma nomenclatura que a gente tem aqui, que a gente usou na folha, para não dar confusão. Então, aqui a gente coloca o U. Pronto. O gráfico que a gente tinha feito aqui é esse, continua sendo o mesmo. Tá? Ele já aparece linear, a gente pula isso daqui, a gente faz de conta que esse é o problema, né? Então, a gente faz o seguinte, agora aqui a gente vai chamar SX é o X, o SY, vamos chamar de somatório dos U's. Tá? E aqui SXY, X dot U. Tá? Então, a gente coloca aqui um comentário para dizer que isso daqui seria Y. E aqui a gente põe um comentário também para dizer que isso aqui seria Y, para a gente não se perder depois quando a gente quiser usar essa mesma coisa aqui. E aí ele vai calcular os valores das somatórias, que seriam essas somatórias aqui, as novas somatórias para essas novas variáveis. Então, x, o u, x vezes u e o x quadrado. Tá? Então, vamos lá. Tá... aqui não deu nada, né? Vamos refazer isso aqui. Esqueci de colocar o y aqui. Eu deveria ter dado alguma mensagem de erro, né? Não deu antes. Então, agora a gente recalcula aqui. Tá, agora sim. Agora a gente tem um somatório de y diferente do que a gente tem aqui. Certo? Esse número 13,24 aqui é diferente do que a gente tinha aqui. Tá? E a mesma coisa esse somatório de xy. A gente tem um somatório de xy que era 10,82 e agora a gente tem um número aqui, 1,07. Tá? E aí a gente calcula os parâmetros A e B. Então a gente tem um parâmetro A e um parâmetro B aqui. E tudo bem. A gente chegou a essa conclusão, esse A e esse B. Tudo bem, a gente vai fazer aqui então os dados de o gráfico aqui, né? O x-line continua sendo o x, porque a gente não mudou o x continua sendo o mesmo. O y-line vai ser o quê? Vai ser então aí a função que a gente tinha feito essa função aqui, certo? A gente vai querer então agora colocar ela aqui, desenhar essa linha aqui. Então o y-line, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar esse cara de np exponential. Esse aqui. Ele já dá aula pra gente aqui. Abre parênteses, fecha parênteses. E pronto. E aí a gente manda desenhar. Aí você vê que já tem uma curva um pouco diferente. Não quer dizer que seja ruim, veja, esses dois pontos aqui estão bem próximos. E aí a gente vai, então, agora calcular
o y médio, tá? Que é a somatória de y dividido por n, ou seja, vai ser o somatório dos u's dividido por n. O y-line menos o y-médio, está tudo certo, né? Porque a gente já fez o ym da maneira correta. E aqui, eventualmente, é que a gente tem um problema, né? Que é o y-line menos o y. Mas será que é o y que a gente quer? É o y que a gente quer, não é o u nesse caso, tá? Não é o u. Tá? A gente quer ver se os dados passam perto do y mesmo. Então, a gente tem que manter a equação exatamente do jeito que está aqui. Talvez aqui a gente precise modificar esse cara aqui, então, porque isso aqui vai ser o U médio, e a gente não quer o U médio, né? A gente quer o Y médio. Então, a gente tem que recalcular um Y médio aqui de alguma outra maneira. Como é que a gente vai recalcular o Y médio? A gente vai, então, dizer que a gente vai copiar essa expressão aqui, só que para o Y. A gente copia essa expressão aqui para o Y. A gente comenta esse cara aqui e reescreve ele embaixo aqui. Ym é igual, a gente abre parênteses, coloca aquele somatório aqui, não esquece de mudar aqui para y, né? E divide isso por n. Tá? O n não mudou. E o n é simplesmente o número de pontos. O resto está tudo certo. Então a gente tem o y médio aqui, tem o valor de cada y aqui, e aí a gente consegue fazer esse cálculo. Então a gente roda aqui, e a gente obteve então um r quadrado de 0,96717, que é um pouco pior do que o 0,974 que a gente tinha antes. Então veja, para um número pequeno de pontos, a diferença de qualidade de um ajuste para o outro é quase que imperceptível. Você pode dizer, os dois ajustes são mais ou menos equivalentes. Porque se você arredondar para a segunda casa decimal, os dois vão ter o r quadrado de 0,97. Então você não vai conseguir distinguir entre um e outro. Se você tem um pouco mais de informação a respeito, ou seja, se você tem um número de mais casas decimais no seu r quadrado, como a gente tem aqui, você já consegue perceber que o outro ajustou um pouco melhor. O outro fato é se você tem informação sobre os dados que você está ajustando. A informação que eu passo para vocês, acho que eu já tinha falado na aula presencial, esses dados aqui foram tirados de um exercício onde o y é a velocidade em centímetros por segundo e o x é o tempo em metros por segundo de um objeto que está sendo acelerado. Então, isso aqui a gente sabe, do movimento uniformemente variado, que isso aqui é uma reta. Tem uma forma de reta, certo? Então, a gente sabe que esse deveria ser o modelo correto. Eventualmente, o exercício que eu peguei tinha muito mais pontos. Como eu peguei um número pequeno de pontos, porque a gente fez isso na sala de aula inicialmente, na lousa e tal, e isso demanda um certo tempo, porque a gente tinha que calcular na mão ali na hora da lousa, eu peguei 4 pontos e não necessariamente, eu peguei os primeiros 4 pontos, e não necessariamente esses são os melhores 4 pontos do ajuste. Então, com mais pontos, esse exercício, se eu não me engano, tinha 10 pontos. Então, se a gente fizesse com os 10 pontos do exercício original, provavelmente a diferença dos r quadrados seria muito maior. Então, o fato de que você tem apenas 4 pontos e você está ajustando uma curva que tem 2 parâmetros nos dois casos, você não deixa muita liberdade, você deixa só 2 pontos livres. Então, você usa 2 pontos para fazer... Você precisa de 2 pontos para fazer a reta e os outros 2 pontos para melhorar o seu ajuste. Se você faz com, sei lá, 10 pontos, você vai usar... Você vai ter 8 graus de liberdade, vamos dizer assim. Tá? Que seria o nome adequado para isso. Então, você tem 2 parâmetros sendo ajustados. Se você tem 10 pontos, você tem 8 graus de liberdade. Aqui a gente tem só 4 pontos. A gente tem só 2 graus de liberdade. Então, é natural que qualquer ajuste em 4 pontos fique mais ou menos parecido. Tá? Então, é isso. Eu acho que isso encerra esse tópico da qualidade de ajuste do método dos mínimos quadrados usando o coeficiente de determinação r². É isso aí, obrigado e até a próxima.